pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Comigo Pode, o seu podcast preferido da estética. Hoje eu trouxe um tema que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida profissional, porque é um tema que vai te ajudar a entregar o que o seu paciente tanto procura, que é resultados efetivos. Hoje eu estou aqui com ele, que é biomédico, especialista em biomedicina estética, ozonioterapia. Nossa, ozonioterapia. Ele entende, gente. Vamos trazer novamente para falar sobre isso. Laser terapia. Ele é especialista em patologia clínica, pós-graduado em imunologia e biomologia molecular. Gente, não é qualquer um, tá? Doutorando em ciências biomédicas. Nós estamos aqui com o Dr. Felipe Paulino. Felipe, muito obrigado por receber nosso convite. Eu tenho certeza que hoje, essa tarde, ou para quem está ouvindo, né, qualquer que seja o horário, vai agregar muito na vida do profissional. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Renata, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui para falar desse conteúdo tão importante, agregar aí para o pessoal que está nos acompanhando e, sem dúvidas, é motivo de muita alegria. Com certeza. Gente, o Felipe, ele é um profissional, assim, premium. Ele ministra cursos, né, Felipe? Sim, sim. Ele é professor de pós-graduação da orofacial, né, da parte dos dentistas, não é isso? Da harmonização orofacial. Ele está com projetos, assim, maravilhosos. Então, no final, o Felipe vai deixar aí para vocês as redes sociais dele, para vocês seguirem ele, ver o trabalho dele. Você não perde nada em estar seguindo, porque ele é uma das maiores referências no Brasil sobre o assunto que eu trouxe aqui para vocês, porque não tem como a gente hoje falar da estética sem ser estética integrativa, ou seja, falar tudo que nós podemos integrar para ter resultado satisfatório. Começando o nosso podcast, quero que o Felipe fale um pouquinho da história dele, gente, porque a história dele é maravilhosa. Eu tenho certeza que a história dele é inspiradora. Você que está aí assistindo esse podcast, que formou recentemente, ou está pensando em fazer uma faculdade, um curso, ou perdeu o seu emprego, está perdido na vida, não sabe o que fazer e não está acreditando nada em você. A história dele é transformadora, tá? O que ele conseguiu, e se ele conseguiu, você também pode. Por isso que eu trouxe o Felipe para o Comigo Pode, não é, Felipe? É isso aí, pessoal. E vocês podem ter certeza que nessa história a Renata e toda a Bioderme são parte importantíssima. A Renata sabe que é uma parte muito importante dessa história. Vou falar com cautela aqui para ninguém se emocionar aí. É verdade. Mas eu venho de uma família muito humilde, criado só pela minha mãe, junto com o meu irmão mais velho. E foi um processo bem complicado para poder conseguir tanto entrar na faculdade quanto para levar o curso também. Hoje eu estou com 24 anos, trabalho... Gente, presta atenção, ele é doutorando e está com 24 anos. Ou seja, quando você quer. Não tem esse negócio, né, Felipe, de que, eu estou numa família humilde, eu não tenho condição. Quando você quer, você corre atrás da forma que ele fez e você consegue chegar aonde ele chegou. É verdade. Claro que as oportunidades podem até não ser as mesmas, mas se a gente se esforçar, sim, de verdade, a gente consegue, como você muito bem falou. Hoje, com 24, eu trabalho aí como servente pedreiro desde os 12 anos. E ao longo de todo o processo, né, o fazer a faculdade era um sonho muito mais da minha mãe do que meu. Quando você é ali um jovem de comunidade, como eu fui, fazer faculdade para nós é coisa de outro mundo, né? Quem faz faculdade é filho de rico. E acha que não consigo chegar lá, é outro mundo, não é para mim, não vou entender nada, né? Assim? Exatamente. São aqueles traumas que nos bloqueiam, né? Porque eu também, né, Felipe? Você sabe que eu também, né? Já contei para vocês minha história. Eu também vim de uma família muito humilde e eu passei por todos esses traumas e bloqueios que o Felipe tá fazendo para chegar na faculdade. Mas nós temos, assim, algo assim bem parecido que nós, né, Felipe, rompemos essa barreira e fomos encarar a realidade, né?
Não tem jeito. Se a gente quer ir além, por mais que eu vejo que fazer faculdade, conseguir você crescer na profissão, para quem vem de uma origem humilde, é um mundo desconhecido. Sim. Né? Você vai conhecendo dia a dia. Um dia você tá literalmente numa obra ali, carregando saco de cimento. No outro dia você tá aparecendo num congresso em São Paulo. Então você não... É uma transformação de mundo. São dois mundos, né? É uma transformação de mundo e é uma adaptação muito grande. Me esforcei muito, graças a Deus, consegui entrar na faculdade. Quando eu comecei a faculdade, meu curso de escolha foi administração. Até porque, assim, eu não fazia ideia de nada vinculado à faculdade, não fazia ideia nem do que era. E era um... Você teve esse problema? Eu tive muito isso, tipo assim, a gente vem de família humilde, a nossa mãe, os nossos irmãos também não tem noção para nos orientar, não é assim? Acaba que você fica perdido, né? Você vai, chega lá, acaba que você se encontra, encontra um outro curso, algo que, não, isso que identificou comigo, eu quero esse caminho. Você sentiu assim também? Senti. A gente tem... você não tem... Por mais que a internet hoje proporcione... Eu vejo pelos meus primos, por exemplo, que moram na comunidade hoje. Por mais que a gente tenha internet, tenha acesso, essa informação não é tão bem interpretada. Você chegar na faculdade é um mundo totalmente diferente. E ali você tem contato com pessoas de todas as realidades. Então, às vezes, algo para você que é super difícil, por exemplo, ter um telefone. Hoje em dia, as pessoas falam, mas hoje uma criança já nasce com o telefone na mão. Depende da realidade em que ela nasce. Eu, por exemplo, eu fui ter o meu primeiro telefone, eu já era adulto. Né? Então, assim, não é uma facilidade tão grande em certas realidades. Gente, lembrando, né? Ele acabou de se virar adulto, porque ele só tem 24 anos. Então, assim. É a realidade mesmo dele. É a realidade nua e crua, para você entender o que ele está falando, para né? O doutor Felipe, eu posso chamar ele de doutor Felipe, hoje ele está fazendo doutorado. Essa é a realidade nele, tá? Recentemente ele conseguiu, né, ter um telefone, né, Felipe? Foi uma virada virada de chave na sua vida, né? Foi uma virada muito recente. E entrei na faculdade para poder fazer administração, até porque não tinha noção nenhuma. Só que a minha mãe, a faculdade era um sonho mais dela do que meu, né? Porque ela não teve condição de estudar. Hoje, graças a Deus, isso mudou. Ela ficava falando, eu quero ter um filho doutor que trabalhe de jaleco branco. Eu quero ter um filho doutor que trabalhe de jaleco branco. Independente do que formasse. O objetivo era o jaleco branco. De jaleco branco. E aí, no primeiro dia de faculdade, eu vi o pessoal passando de jaleco no corredor, desci na secretaria da faculdade e perguntei pro pessoal, quais cursos tem aqui? Aí o pessoal falou, enfermagem, fisioterapia, nutrição, falou todos os cursos. E eu perguntei, quais usa jaleco? Aí o pessoal me explicou e falou, biomedicina. E aí me explicaram um pouco do que era. Eu não fazia ideia do que se tratava biomedicina. E como faculdade não era um sonho meu naquele momento, eu falei, pode trocar para biomedicina, quero trocar a matrícula. Isso, 16 anos. Né? E aí eu cheguei em casa, falei, mãe, vou trocar a matrícula da faculdade, vou fazer biomedicina, porque a nota do Enem dá para poder trocar, tentar a bolsa. E ela falou, o que biomedicina faz? Eu falei, não sei, mas usa jaleco. Então nós vamos comprar o jaleco. E aí ela adorou, ficou super feliz. Comecei no curso da biomedicina, uma dificuldade, o curso é difícil, né? Não é um curso fácil. É difícil. E principalmente para a gente poder conseguir se destacar, ser bom aluno. A rotina basicamente era, acordava cedo, por volta ali de 4h30, 5 horas da manhã. Na época eu trabalhava numa obra em Santa Luzia, ia para lá, bem longe da comunidade, o Grande de Freitas, onde eu morava, ia para lá. Passava o dia inteiro na obra, da obra eu ia direto para a faculdade, e da faculdade eu ia para casa. Mas você circulava o centro de BH inteiro, né? Para conseguir chegar na faculdade à noite. Exatamente. Cansado. Dormi várias vezes na sala de aula. Né? Cansado para se esforçar, querendo, né, transformação de vida. Querendo transformação, exatamente. E aí, graças a Deus, ao longo desse processo fui criando as amizades, fui conhecendo esse novo mundo. Conheci na época a Lud, minha namorada, minha noiva, hoje minha esposa. E chegou a época do estágio. Né? Chegou a época do estágio em que de todas as áreas... estágio que ninguém consegue estágio nenhum. Aquele pavor. Fui lá buscar o estágio em biomedicina estética e aí que os nossos caminhos cruzaram, né? Porque, para quem não sabe, o primeiro lugar onde eu tive ali
oportunidade para poder começar a aprender e trabalhar foi na Biodermes. A Renata me acolheu, assim, muito bem. Foi um início muito bom. Me ensinou demais, tanto a Renata quanto a Michele. Todo o pessoal da loja, o Edson, todo mundo me ajudou demais. Sempre me apoiaram muito. E eu comecei ajudando a Renata, né, nos cursos. A Renata chegava para poder dar aula, eu às vezes abria, ela me deixava abrir um curso, me deixava às vezes falar um pouquinho. E isso é muito importante falar, né, Felipe? Porque às vezes as pessoas acham que eu trabalho de servente pedreiro, não sei lá, né, de caixa de mercado e faço a faculdade, e faz a faculdade de qualquer jeito. E o Felipe não. Ele chegava para estudar, ele buscava conhecimento, e quando ele chegou para fazer estágio comigo, eu nem sabia disso. Então, assim, ele chegou para mim uma pessoa assim, nerd, era uma pessoa inteligente, e tudo que eu falava com ele, né, eu tenho certeza que você pesquisava ali para me responder, para mostrar que sabia, porque ele queria transformação, ele queria ficar, ele queria viver aquele mundo, né? Então, assim, é algo que agrega, a gente consegue passar isso para agregar na vida do outro, né? Ele não vivia no comodismo. Apesar dele não ser o sonho dele, não querer, esse menino tem uma inteligência, gente, surreal. Na época que ele ficou comigo, vocês não têm noção como que ele me ajudou a crescer, a passar por caminhos que para mim eram difíceis, eu deixava na mão de um estagiário. Ele fazia pesquisa sobre temas da vigilância sanitária, tudo que era assim, complicado, estudo, pesquisa, fazia tudo. Então, as pessoas pensam, como? Vontade. É verdade. Vontade, né? Verdade. A pessoa que nasce, assim, numa condição mais humilde, se ela parar para poder analisar bem, ela pode usar isso a favor dela. Hoje eu vejo que eu vivi dois extremos. Desde um jovem trabalhando ali pesado no sol desde cedo. Fui amadurecendo isso me ajudou muito a amadurecer cedo, a formar caráter, a entender o valor do trabalho. E que realmente, assim, nada vem fácil, mas a partir do momento que você começa a conquistar também, com a graça de Deus, você consegue conquistar, é muito bom. E honrar aquelas pessoas que te ajudaram. Né? A minha mãe, como era sempre o sonho dela e não o meu, eu formei na biomedicina, quis começar a dar aula também muito, você sempre me inspirou muito, sabe disso. Comecei a dar aula em graduação com um objetivo, que eu sempre falava para minha mãe, olha, eu quero que você faça faculdade. Ela não tinha coragem de pegar, falava, na minha idade, ela é super jovem. Mas falava, mas sempre na minha idade... minha idade, nas né? minhas condições, eu tenho uma irmãzinha pequena, né? A Bela tem 7 anos. Eu tenho que cuidar da sua irmã, como é que eu vou fazer? Eu comecei a dar aula na faculdade. Depois de um tempo, eu ganhei uma bolsa na faculdade. Hoje, ela faz biomedicina e é minha aluna. Gente, que lindo, não sabia. Ela é minha aluna, ela tá fazendo biomedicina. Gente, olha que história inspiradora. Doutor Felipe tem 24 anos. Ele é professor e já conseguiu uma bolsa para a mãe dele. Então, assim, história de superação aqui tem, né, Felipe? Agora, a pergunta que eu não quero calar, que não quer calar, você está batendo muito nessa tecla. Não era o seu sonho. Qual que era o seu sonho? Olha, falar a verdade, Renata, eu vejo a minha família hoje, os jovens que estão na mesma idade que eu tinha. Você não tem muito sonho. Você não tem muita perspectiva. Na verdade, você não conhece o mundo. E você continua a frequentar lá a comunidade? Continuo. E você incentiva eles de alguma forma? Incentivo, cobro para saber se estão estudando direitinho. Porque isso é importante, né, Felipe? A gente ser aquele canal de bênção na vida de outra pessoa, né? Por mais que às vezes a pessoa tem que querer também, né? Porque por mais que a pessoa não queira, eu tô fazendo a minha parte de ir lá e estimular o potencial que tem na pessoa, né? Isso é muito importante. Que eu também faço isso muito na minha família, com as minhas sobrinhas, e estou sempre falando, e eu acho importante. Às vezes eles não dão a mínima, mas pelo menos o nosso papel a gente faz. Você tá fazendo o seu, o peso da responsabilidade de você ser o exemplo, né? Para poder falar hoje, quando um jovem assim da minha família, que às vezes também não tem pai, faz alguma coisa, eu posso ir lá, tem a autoridade para poder chamar a atenção e falar, não, se você quiser, você consegue estudar, e muito além do que eu fui, porque quando eu fui, eu não tinha ninguém para me ajudar. Hoje eu posso ajudar vocês. Então eu incentivo a estudar, incentivo a fazer curso, às vezes eu mesmo levo para poder
ir atrás. E eu não tinha essa perspectiva de futuro, porque você não vê além daquele padrão que a sociedade te impõe. Te impõe, é né? verdade. A pessoa já te coloca no seu lugar. Você nasceu dentro de uma comunidade, o seu lugar é aqui. Isso. Você não pode sair. E parece que tem um muro ali na sua frente. A partir do momento que você sem contar passa... também que coloca aquilo sei lá, parece que querem fazer uma lavagem cerebral na gente que você nasceu aqui, você está aqui, você não tem oportunidade aqui, o seu mundo é aqui, né? Fala que você não tem, pronto, e aquilo te limita, né? E você que está assistindo aí o nosso podcast, depois o Felipe vai deixar as redes sociais dele, gente, entenda isso. Ó, o Felipe veio de uma família, né, humilde. Ele não tinha pessoas para incentivar ele. Eu também. Minha mãe era aquela de que casou, tá ótimo. E ele transformou a vida dele. Hoje ele é um transformador. Ele é uma pessoa que está ali para ajudar outras pessoas. E você que está assistindo e que acha que não consegue, que não tem perspectiva e tiver uma pessoa, encontrar no caminho da sua vida uma pessoa para te ajudar, para te incentivar, abrace essa causa e vai, porque vai dar certo. Se é isso que você precisa, porque tem muita gente que precisa de um incentivo, né, Felipe? E tem muitas pessoas que têm um incentivo e abrem, não querem nem saber. E aquele detalhe, hoje em dia, infelizmente, perdeu-se muito o valor das pessoas. Isso. Né? Se eu posso deixar um recado importante aí para todo mundo que está assistindo a gente, principalmente, não necessariamente o jovem, mas aquela pessoa que busca, ou que tem um sonho hoje e às vezes vê uma dificuldade, se você olhar ao seu redor, você vai ver que tem muitas pessoas boas que podem te ajudar. Isso mesmo. Das mais diversas formas. Assim como eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram. Às vezes eram pessoas que não tinham estudo, que não tinham condição financeira, mas eram pessoas que pelo menos apoiava, acreditava. Participaram da sua trajetória e te ajudaram. E eu tive, por exemplo, você que foi uma pessoa, assim, importantíssima para mim, sempre te falei isso e não me canso de falar, foi uma pessoa importantíssima, acreditou, viu, recebeu ali um menino, né, para poder começar na Biodermes e acreditou no trabalho, incentivou, e eu valorizo muito isso, a gente honrar e sempre reconhecer aqueles que foram, primeiramente, sempre agradecer a Deus e reconhecer as pessoas maravilhosas que Deus coloca no nosso caminho, honrar e levar isso para frente. Isso né? mesmo. Um dia a gente foi ajudado, continua sendo, ajuda outros, para que esses também possam ajudar outras pessoas. E é isso, gente. E o que o Felipe está falando aqui, para a gente entrar no tema, nós não estamos falando só para o jovem que está começando. Não! Para você que está aí 40, 50, 60, não tem idade para começar a estudar ou para tirar o seu sonho do papel. Se você tem um sonho, corre atrás do seu sonho. Porque nós temos certeza, se você tiver força, tiver uma pessoa te ajudando, te impulsionando, até às vezes pela história do Felipe, o nosso podcast, nós vamos ser aí, ó, uma ferramenta de bênção na sua vida. Agora me conta, Felipe, como é que você chegou, né, nesse nível de ser um dos maiores especialistas em LED e laser terapia? Eu sempre admirei um grupo de pesquisa que nós temos aqui. A origem dele é em Minas, mas hoje é um grupo nacional e alguns membros estão fora do Brasil também. Especificamente na área da biofotônica, né, que é a ciência que estuda a influência das luzes sobre os tecidos biológicos. Sempre admirando este grupo, eles fizeram, alguns anos atrás, um curso de habilitação em laser para odontologia. E não participavam profissionais de outra formação. Eu conhecia a pessoa que organizava o curso, pedi oportunidade para poder participar, e aí o pessoal me deixou, mesmo o curso sendo voltado para dentista, eles me deixaram pelo menos assistir às aulas. O curso tinha um custo muito alto, eles me deixaram fazer de graça. Mais uma vez você teve uma oportunidade. Mais uma vez. E aí, esse grupo de pesquisa, que são formados pelos professores Gerdau, que é professor da Faculdade Arnaldo, Lívio, que hoje também está na Faculdade Arnaldo, Betânia e Orley também, e o Dr. Marcos Vinícius, que é professor da FMG. Eu queria muito entrar nesse grupo. Só que é um grupo que já existe há mais de 30 anos, pesquisadores assim de... É um grupo seleto. Um grupo seleto, pesquisadores de altíssimo nível, são de longe no Brasil, são quem mais publicam em revistas científicas a respeito desse tema de laser LED
na odontologia. E o grupo é multidisciplinar, então tem profissionais de outras formações também. Basicamente, a gente tem todas as formações da área da saúde. E eu queria muito entrar nesse grupo. Fiz o pedido para poder entrar. O professor Gerdau conta muito essa história hoje, que em princípio ele não viu tão bem a ideia. E aí ele fez... Sei lá, né? Esse menininho novo aqui. Exatamente. Né? Sempre assim, né? Ele mandou pra mim e falou, ó, se você quer, então eu vou te mandar uns artigos. E ele me mandou um monte de artigo em inglês, uns artigos super difíceis. E falou, ó, você vai traduzir... Tentou dificultar a sua vida pra você desistir. Exatamente. E hoje ele conta isso. Ele me mandou os artigos, falou, você vai traduzir e vai apresentar pra gente. A gente vai ver sua apresentação e vai entender o seu trabalho. E na época eu não tinha a facilidade de ler inglês como eu tenho hoje, também não tinha onde traduzir, então eu fui no método antigo, no dicionário, e lendo e riscando os artigos, e lendo, riscando. Fui traduzindo, montei uma apresentação, estava lá o Marcos e o Gerdau, viram a minha apresentação. Hoje, pelo que eu conheço, eu sei que na época eu fui muito mal na minha apresentação. Mesmo assim, lá foi ruim, mas vamos dar uma oportunidade para ele. Ele traduziu os artigos, teve essa dificuldade. O Marcos mais tranquilo e o Gerdau viu aquilo e falou, você tentou. Isso. Assim, você apresentou, tem algumas coisinhas pra gente corrigir, mas você tentou. Então a gente vai te abraçar e te permitir entrar. Ô, Felipe, deixa eu te falar uma coisa, entendeu? Eles mentiram pra você, sabe? Sabia que você ia ser o cara e deixou. O grupo seleto vai falar assim, né? Com aquela pessoa que chega. Você tentou. Mas você... Sua apresentação com certeza foi boa. Daqui a um tempo eles vão falar, Felipe, você arrebentou naquele dia. Só que você era muito novo, eu não podia te contar esse segredo. Não podia deixar subir a cabeça. Não podia. Eu tenho certeza que daqui a um tempo eles vão falar isso pra você. Aí você entrou pro grupo. Aí eu entrei pra esse grupo e aí eu comecei a participar das pesquisas com eles. Então, assim, várias universidades eu ajudando a escrever os artigos, em capítulo de livro, revisar capítulo de livro. Eu fui me aprofundando cada vez mais na parte da biofotônica em geral, tanto laser de alta quanto laser de baixa. E eu tive a oportunidade de entrar para poder dar aula, a princípio, numa pós-graduação para dentistas, de harmonização. Hoje eu dou aula para basicamente todas as profissões, para dentistas, para médicos, na área da dermatologia, da cirurgia plástica, para a área da estética em geral. Limitação. Você ministra cursos e pós-graduação para todos os profissionais da área da saúde estética. Através desse grupo de pesquisa. Através desse grupo de pesquisa seleto que você faz parte. Exato. Então, eu fiz uma pesquisa na internet e fui buscar as maiores dúvidas, dificuldades, porque é um tema, Felipe, que as pessoas acham que sabe e não sabe nada, né? É verdade. Eu sei, não sabe nada, gente. É um tema que tem que ser muito estudado. Muito estudado para você conseguir ter resultado, né? Então, gente, o que nós vamos falar hoje é o uso da laser terapia para potencializar os tratamentos estéticos. Aí eu fiz uma pesquisa para buscar as maiores dúvidas e a primeira pergunta: doutor, qual é a diferença de LED para laser terapia? É algo que elas sempre perguntam e elas não sabem. Qual que é a diferença? Como você muito bem citou, hoje em dia a gente tem mestrado em biofotônica, doutorado em biofotônica, pós-doutorado, ainda assim você não aprende tudo sobre o tema. As diferenças entre laser e LED, hoje nós sabemos que ela está muito mais em aspectos físicos do que em relação à clínica em si. Em relação aos aspectos físicos, o laser, ele carrega o que nós chamamos de pureza espectral, coerência e colimação. O LED, ele não carrega essa mesma pureza espectral, ele não é coerente e ele não é colimado. Pensando de uma forma prática, isso significa que o laser, ele vai específico num único ponto, de forma mais organizada. Então, ele é pontual. Ele é pontual e mais organizado. Enquanto que o LED, ele é mais abrangente, não é tão organizado. E não tem a mesma colimação. Então, automaticamente, superficialmente, ele tem um campo de ação maior. Sim. Uma coisa que interessa para todo mundo que está nos assistindo, que geralmente carregam junto com essa dúvida, e os resultados. Isso. E o resultado. Tem diferença no resultado do laser ou do LED? Por muito tempo, se acreditou que as características físicas do laser davam a ele uma vantagem sobre o LED. Hoje, nós sabemos que ambos podem ser utilizados para a técnica chamada de fotobiomodulação. Sim. Que é você influenciar os tecidos biológicos com base nos fótons emitidos, na energia emitida. Então, o laser ele não é superior ao LED, mas são diferentes.
Então, o mecanismo de ação dele é diferente. As indicações são diferentes. As indicações são diferentes. Isso. E hoje em estudo comprova-se que em resultado estão... eles podem se comparar. Se comparando. Eles podem se comparar. Ótimo. O grande detalhe é, nós temos estudos em que se usa laser e que se usa LED, e ambos têm resultados excelentes. Só que, na indicação e forma de aplicação, aí muda. O erro dos profissionais, às vezes, é estar usando um LED e querer usar como se estivesse usando um laser. E não entender que os parâmetros são um pouco diferentes. Então, para quem está nos assistindo, se pensar, eu vou escolher um laser ou um LED. Depende muito do que a pessoa quer fazer. Então, pessoal, preste atenção. Por mais que ele está falando que os resultados são bem parecidos, é fundamental você se habilitar, fazer um curso, estudar para entender. Não é isso, Felipe? Não é só pegar um videozinho de YouTube, de internet, ou ler um livro e achar, nossa, eu sou a rainha do laser, do LED, vou comprar esse e vou levar. Não, você precisa de ter um professor que entenda, né, principalmente, para que você consiga entregar os resultados, não é isso? Exato. O profissional ele precisa entender que, em algumas situações, o laser ele terá melhor indicação, em outras, o LED terá melhor indicação. Para nós, na área da estética, na grande maioria das vezes o LED atende. Entendi. O dentista, por exemplo, quando ele vai trabalhar específico em um dente, ele precisa de uma luz pontual. Então, o laser... Então, ele precisa de alguma coisa assim, localizada. E quando a estética é mais expansiva... A estética, a gente trabalha em campo aberto. Entendi. Então, por exemplo, eu vou aplicar na face, no capilar, no corpo. Então você considera que hoje não tem a necessidade da pessoa comprar um aparelho de laser, que é muito mais caro do que um de LED, para potencializar tratamento estético. Não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. Ele pode ter um LED, contanto que esse LED ele atenda algumas características que a gente pode abordar mais à frente. O equipamento de luz ele tem que ter características físicas específicas para ele ser eficiente. Porque ele tá falando, gente, que não é qualquer LED. Eu comprei um lá no Mercado Livre, na Shopee, aquela luzinha lá e vou fazer e quer resultado. Não é isso. Não é isso. Tem que ser um equipamento que tem uma especificidade predefinida por uma fábrica, por quem desenvolveu. É isso? Exatamente. Independente de marca mais cara ou mais barata, são regras, propriedades. Porque a gente trabalha muito com cálculo. Às vezes chega para o aluno um protocolo já pronto. E ele não imagina que nós fizemos vários cálculos para chegar naquele naquilo ali. Muitos cálculos para poder chegar naquilo ali. Então, o aparelho, ele tem que atender aos cálculos. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava ministrando um curso online para uma aluna que está lá em Portugal. E aí ela me falou, olha, como é que eu uso o meu LED? Aí eu falei para ela, não sei. Você precisa me mandar qual LED é, eu vou ter que buscar a especificação do aparelho para você saber, para saber se realmente aquele aparelho que ela comprou vai ter efetividade. Exato. Porque as pessoas querem comprar de tudo, né, Felipe? É. E o mais barato, ainda é o que elas mais querem comprar, né? Tem um de 1.000 e tem um de 99, que comprou de 99 e acha que vai ter o mesmo resultado. Não é, gente, por isso que eu estou falando. Você precisa entender e habilitar. Renata, eu não sei nada de laser LED, estou amando o assunto e quero me aprofundar. O doutor Felipe vai deixar as redes sociais, depois vocês chamam ele aí, ele tem curso, não tem, Felipe? Tem. Vai fazer o curso com ele, para que se você quer entregar resultado e entender de laser LED, e que é um mundo fantástico, né, Felipe? É maravilhoso. Tem que se habilitar. Tem muito conteúdo, mas é um mundo maravilhoso. Maravilhoso. Outra pergunta. Quais os benefícios? Acho que até na pergunta a gente até respondeu bastante isso, né? Quais os grandes benefícios da... Aqui tá falando da laser, vou voltar pro LED, né? Porque vou voltar pra estética, você falou que, né? Então vamos falar. Quais os grandes benefícios da LED terapia na estética? A gente pode pensar nos benefícios das luzes em geral. Sim. Cada comprimento de onda aí, nós podemos dizer que serão as cores. Sim. Por exemplo, comprimento de onda azul, na faixa dos 450 nanômetros, o comprimento de onda verde, o comprimento de onda âmbar e o vermelho. Falar desse especificamente, apesar de ter alguns no meio aqui, vamos focar nesse. Azul, verde, são os âmbar comuns e vermelho. no mercado. São os mais comuns.
Cada um tem um mecanismo de ação diferente baseado nos seus receptores, que nós chamamos de cromóforos. Ou seja, se eu quero utilizar uma luz para um determinado benefício, eu preciso entender que no tecido biológico há um receptor, que nós chamamos de cromóforo específico para cada comprimento de onda, e a partir daí nós vamos entender o mecanismo de ação e os resultados. Então nós temos, com maior nível de evidência científica para poder apontar, o LED azul como sendo hidratante e bactericida. Anota isso aí, gente. Isso é aula. Azul. Hidratante e bactericida. Posteriormente a gente fala sobre cálculo de doses. Mas de forma geral, hidratante e bactericida é bem comprovado. Sim. Bem comprovado. Há uma certa inclinação de estudos para mostrar que o LED azul também é clareador. Mas isso ainda não é tão bem estabelecido. Está pesquisando ainda para comprovar. Exato, não está tão bem estabelecido. Agora, se alguém falar, por exemplo, eu quero pesquisar artigos e ver que o LED azul é bactericida e é hidratante, isso a pessoa vai encontrar. Vai encontrar vários artigos comprovando. O LED âmbar, que se destaca muito pela produção de colágeno, é um LED que aumenta muito a produção de colágeno. E esse sim já tem artigo comprovando a atuação sobre a tirosinase. Então, nós sabemos que vai atuar em clareamento de manchas de perfil melânico. Então, azul, hidratante bactericida. O âmbar, podemos dizer que ele é clareador e estimulante de colágeno. O verde tem uma inclinação mais antioxidante. O verde ele tem propriedade antioxidante de destaque. Não sabia disso. Eu achava que o verde era bactericida e bacteriostático. Vivendo e aprendendo com o doutor. Pelo comprimento de onda, o azul ou comprimento de onda menor, porque o verde está acima. O comprimento de onda mais na faixa ali de 450 do azul, ele se destaca mais pelo cromóforo. Tá. Entendi. Os artigos de verde, apesar de nós termos pesquisas mostrando verde para cicatrização, verde para aumento de produção de colágeno, quando nós lemos artigos in vitro ou em algum tipo de ensaio in vitro, nós observamos esse resultado. Porém, quando você vai para o in vivo, aí os comprimentos de onda têm limitações em relação à penetração. Então, ele se destaca muito para o efeito antioxidante. O verde se destaca bem, apesar dele ter outras propriedades também. E o vermelho, que de todos é o que mais tem comprovação científica. Em 1967, quando o primeiro trabalho começou a ser desenvolvido, foi com o comprimento de onda vermelho. E hoje ele é o que mais se destaca e que nós mais entendemos suas propriedades. Apesar de que, recentemente na literatura, foram descritos outros cromóforos, eu vou me ater ao principal, que é bem consolidado, que é o citocromo-C oxidase. A partir da absorção do citocromo-C oxidase, o comprimento de onda vermelho ele consegue desencadear 3 efeitos principais, que é o fotodesligamento de óxido nítrico, que gera vasodilatação. Então, vermelho, vasodilatador. Ele vai modular a expressão de espécies reativas de oxigênio, que dá para ele o perfil antioxidante. Sim. E ele vai aumentar a síntese de adenosina trifosfato, que é a molécula de ATP. Ou seja, ele aumenta a síntese de energia das células. Energia celular. Baseado nesses 3 mecanismos, né, vasodilatação, antioxidante e aumento da síntese de energia, que nós utilizamos o vermelho para tantas indicações. Por isso que hoje todas as áreas da saúde compartilham a mesma base teórica e depois nós vamos aí ramificando. Mas o vermelho ele vai ter esses 3 efeitos principais que já podem ajudar. Esses comprimentos de onda ajudam demais na estética. Você acha que por isso comprova-se as empresas hoje, quando lançam um aparelho, geralmente vem o vermelho e o verde, ou o vermelho e o azul. Sim. Esta amplitude mais de tratar as disfunções estéticas que o vermelho tem? Exato. O vermelho, ele tem uma base muito sólida. Hoje a gente tem dissertações de mestrado, tese de doutorado e artigos do mais alto nível, mostrando mundos da luz vermelha, até mesmo tratamento de câncer, por exemplo. Então, assim, vai muito, muito mesmo, muito longe. E devido ao mecanismo amplo, se a gente parar para poder raciocinar um pouco, por exemplo, desde queda capilar, cicatrização de lesão, estímulo de colágeno, estrias e outros, em todos o vermelho consegue se enquadrar de alguma forma. Ele vai se destacar mais. Ele vai se destacar. E você, como doutor professor, adoro que tem umas alunas minhas que falam isso, doutora professora. Se fosse fazer uma indicação para um aluno, professor Felipe, qual eu compro? Eu tenho dinheiro para comprar um equipamento. Qual a cor de luz você indicaria
Por mais que a gente saiba que tem várias disfunções, né? A gente teria que saber o que ela trabalha mais. Eu indicaria para começar com vermelho e azul. Vermelho e azul. Vermelho e azul. Vermelho e azul. Então, gente, para com esse negócio aí que você tá com o LED verde, fazendo todas as técnicas estéticas, vender pro cliente achando que vai dar os mesmos resultados, que não vai. Então, vocês já sabem, ele deu uma aula aqui, tá? Então, a indicação dele, eu quero fazer a aquisição de um aparelho, então, a indicação dele, o vermelho e o azul, ok? Isso. Outra coisa, laser dói? O laser estético dói? Não pode. Não pode. Pelo menos ele não pode. Nós temos 2 grandes grupos, que são laser de alta intensidade, isso valeria para o LED também, o de alta intensidade e o de baixa intensidade. Quando nós pensamos na alta intensidade, primeiro, falando sobre potência óptica, os equipamentos de baixa intensidade, eles estão aproximadamente de 100 a 500 miliwatts, média, eles estão de 500 a 1000, porém a média não é muito citada, e acima de 1000 miliwatts nós já podemos enquadrar na alta intensidade. Então, quando nós pensamos num laser cirúrgico, por exemplo, cirurgias médicas e odontológicas, nós estamos falando de um laser de alta intensidade. Um laser para danificar o tecido, laser para poder cortar. Esses são os lasers de alta. Quando nós pensamos na estética, do laser de baixa intensidade para fotobiomodulação, pós-limpeza de pele, potencializar os resultados, nós estamos falando de um equipamento de baixa intensidade, ou seja, um equipamento em torno de 100 miliwatts. Se ele tiver 100 miliwatts ou próximo a isso, ele está próximo à potência ideal. Se ele tiver 100 miliwatts, ótimo. Porque 100 miliwatts, excelente. 100 miliwatts ele está excelente, porque assim ele se enquadra muito bem nos cálculos, o tempo de exposição em relação à dose é muito bom. Então, o laser de baixa intensidade. Na literatura, foi migrando, os temas foram evoluindo, os títulos foram evoluindo. Laser de baixo nível, laser de baixa potência, laser de baixa intensidade. Hoje nós falamos mais laser para fotobiomodulação. Mas todos os termos fazem referência ao mesmo tipo de luz. Jesus amado, gente. Vocês vão fazer um curso com esse homem, porque o que ele fala vai dando um nó na cabeça da gente. Vocês estão entendendo, né? Se quer uma pessoa que entende, é ele. Outra pergunta, Felipe. Já falamos como escolher o equipamento. Você já nos deu as dicas, né? Das cores. Qual é o melhor momento de um protocolo? Vou fazer um protocolo, né? Vamos colocar lá tratamento de rejuvenescimento. Sim. Qual é o melhor momento para me usar a LED terapia? Com o produto na pele, sem o produto, pele seca. Se a gente pensar ali que o aparelho atende às características ideal, né? A pessoa ela vai escolher um aparelho, ela vai olhar comprimento de onda. O azul, eu sugiro que esteja na faixa do 450 e que o vermelho esteja na faixa do 660. Se a pessoa escolher o comprimento de onda ideal e a potência óptica também estiver boa, ele vai... essas luzes elas podem ser agregadas tanto no início do tratamento, quanto pode ser durante ou no final, variando com os objetivos. Sim. Nós podemos, por exemplo, pensar em fazer uma limpeza de pele. O profissional ele pode fazer a higienização, utilizar todos os dermocosméticos, fazer emoliência, fazer a extração. Preparar toda a pele, fazer a limpeza, fazer a extração. Uma vez que ele fez a limpeza e a extração, ele vai ter agora um processo inflamatório instalado devido à extração. Se ele utiliza o azul, ele está utilizando o azul principalmente com as propriedades bactericidas. O que vai ajudar, por exemplo, para quem tem a pele mais acneica. E se ele utiliza o vermelho, ele vai estar promovendo a fotobiomodulação daquele processo inflamatório. Felipe, o que é fotobiomodulação? Olha, a fotobiomodulação é a soma dos principais efeitos da luz vermelha. Tá. Fala bem no popular para o esteticista. Fotobiomodulação é isso. Fotobiomodulação é você organizar o tecido da forma que ele precisa. Ótimo. Da forma que ele precisa. Organizar o tecido da forma que ele precisa. Da forma que ele precisa. Isso é primordial em tratamento estético. Exatamente. Né? O laser ele pode tanto inibir quanto estimular, dependendo da dose. Só que o interessante, como ele atua a nível de citocromoxioxidase, que é participante lá da respiração mitocondrial, ele atua a nível mitocondrial, a célula, a partir do momento que o profissional está com uma dose adequada,
a célula, ela consegue interpretar essa informação para o que ela precisa. Entendi. Então, não necessariamente eu vou usar um laser e aumentar a proliferação celular. Depende do que a célula interpreta que ela precisa. E para a célula interpretar, o profissional tem que saber a dose que ele está. Então, por isso, mais uma vez, você precisa se habilitar. Não é só pegar lá o seu aparelhinho que você comprou vermelho e bater o botãozinho lá e aplicar no rosto do paciente. Não, gente. Tem que entender. É algo que, sim, que é surreal, entrega muito resultado, né, Felipe? Mas tem que entender o mecanismo e a técnica para que você consiga ter resultado. Senão você fica como mais um no mercado, né? Aplicando a luzinha lá, não tem resultado nenhum e se achando. Hoje nós temos um trabalho, temos vários trabalhos, porém um se destaca em que ele mostrou que a luz vermelha pode aumentar a produção de colágeno em até 149%. Assim, ótimo você colocar. A pergunta que não está aqui, mas eu quero saber. Fiz o microagulhamento, que é uma técnica de indução percutânea do colágeno. Sim. Apliquei o LED. Isso vai potencializar ou vai inibir a minha técnica? Dependente da dose, você pode atingir os dois resultados. Ah, é porque você falou que ele pode inibir ou estimular. O que não pode, às vezes, alguns profissionais leem e resumem os efeitos da laser terapia em dizer, você não pode aplicar porque é anti-inflamatório. Isso, e não é bem assim. Não é por esse caminho. Na verdade, quando você faz um microagulhamento, né? Uhum. Você que é uma grande especialista tanto em pílula quanto em microagulhamento, quando a gente faz o microagulhamento, você está induzindo uma lesão. Essa lesão pode ser subdividida didaticamente em fases, inflamatório, proliferativo e de remodelagem. Uhum. Se eu tenho, logo após a lesão, a aplicação adequada, eu posso falar um pouco de dosimetria posteriormente, se a gente tem aqui uma aplicação adequada do comprimento de onda vermelho, você não vai ter o efeito anti-inflamatório. Uhum. Na verdade, aí você vai ter a fotobiomodulação, que não é igual à anti-inflamação. Anti-inflamação, isso aí se considerava antes de 1990 para trás. Hoje, claro que alguns artigos pontuais falam sobre isso, porém com objetivo. Desde 1990, em que uma pesquisadora chamada Tina Caru elucidou melhor a fotobiomodulação, de lá para cá, os artigos evoluíram muito. Então, nós temos uma série de artigos de peeling ou microagulhamento que a luz foi aplicada depois para poder potencializar o resultado. Então, eu posso aplicar na dose certa. O que eu vou obter de resultado? Você vai diminuir os sinais cardinais do processo inflamatório, aquilo que é incômodo, e potencializar a agregação celular. Ou seja, se o profissional faz o microagulhamento, o jato de plasma, ou peeling, ou qualquer outra técnica que induza a lesão e terá a subdivisão, inflamação, proliferação e remodelagem, ele pode sim aplicar a luz vermelha no pós-imediato. A única coisa que ele precisa ter certeza é da dose que ele está aplicando. Dose, gente. A dose. E o que você me fala? Tem empresas que vendem o aparelho, você bateu lá o botãozinho, pá, tá a luz. Tem dose, tem nada, não. E aí? Não dá. Não dá, gente. Definitivamente não dá. Quando a gente fala que não dá, vocês acham que a gente tá querendo indicar uma empresa que vende mais caro, né? Assim, Felipe? É verdade. Porque você tá fazendo parceria. A gente nem é da empresa, nem tá ganhando nada com a empresa, mas o nosso objetivo é te ensinar a você estar dentro da área da saúde estética entregando resultados efetivos. Então, às vezes a gente fala assim, olha... A gente fala com carinho, né, Felipe? Isso aqui não dá. E a pessoa fica revoltada. Porque você quer me vender. É porque você é vendedora. Eu falei, cara, eu não sou vendedora. Eu estou aqui com a função de te ajudar a transformar a sua vida como uma especialista. Então, pronto. Felipe já falou e ponto final. Não dá, né, Felipe? Não dá. Definitivamente não dá. Tem a pergunta aqui que você... não vai muito profundo, não, porque a pessoa precisa estudar, viu, Felipe? Fazer curso. Que eu tenho certeza que nós falamos dose, tá todo mundo com a canetinha lá esperando. Qual que Ele vai falar, eu vou anotar e vou usar. A pergunta que muita gente pergunta, como calcular a dosimetria? Olha, para chegar ao aluno, ou até mesmo quando uma empresa manda protocolo pronto, se for uma empresa boa, para chegar no aluno doses específicas, são feitos uma série de cálculos. Esses cálculos, eles levam em consideração o objetivo, a área de saída do aparelho, que a gente chama de área de spot,
e a potência óptica do aparelho, basicamente. Tem alguns outros, mas eu vou focar especificamente nesse. Eu vou falar em números das doses para poder ajudar o pessoal. Mas para que as pessoas saibam de onde eu vou tirar esses números, existe uma lei na física, se chama Lei de Arne-Schutz. Isso é mais ou menos essa. Que é uma lei de curva dose e resposta. Essa lei de Arne-Schutz, ela se baseia numa curva gaussiana. Para quem ainda não conhece e quiser se aprofundar, depois procura o que é uma curva gaussiana. Sim. Essa curva gaussiana, ela diz basicamente o seguinte: você tem doses fracas que não te dão resultado. Você tem a dose ideal que está dentro de uma curva terapêutica. Curva terapêutica. E você tem o exagero. Você tem aí doses excedentes. Excessivas. Nós queremos trabalhar dentro da curva terapêutica ideal. Com base nisso, nós lemos os artigos, principalmente os artigos de revisão sistemática, e vemos ali nesses artigos quais as doses mais repetidas. Não existe uma dose exata, mas existem doses que se repetem nos trabalhos. Por exemplo, se na área da estética, a nossa curva terapêutica, ela se enquadra de 1 a 6 joules. Sim. Se eu fosse falar, por exemplo, para odontologia, para medicina, para enfermagem, cateterização de feridas, para fisioterapia, aí essa curva vai mudando. Vai mudando. Para a estética, a nossa curva basicamente está de 1 a 6 joules. Ou seja, a maioria dos trabalhos, das pesquisas, que utilizaram luzes para fins estéticos... De 1 a 6 joules, repetiu mais do e que me qualquer deu mais outra. resposta. Exatamente. Eu escrevi um artigo de revisão que eu comecei a escrever em 2019. Esse artigo ele abordou, eu abordei 6.800 e poucos trabalhos, não me recordo ao certo, pouco mais de 6.800. Eu li todos, revisei todos, coloquei tudo num quadro. Esse trabalho está para ser publicado aí a qualquer momento, depende só da revista ali. Coloquei tudo num quadro e eu cheguei também nessa mesma curva. Ou seja, eu posso te falar que no meu pós-limpeza de pele, se eu for aplicar o LED azul, eu utilizo o LED azul 6 joules. Sim. E eu posso te dizer que eu utilizo o LED vermelho 4 joules. Porque nós tivemos uma pesquisa que comparou os efeitos hidratantes do LED azul em 3 joules e 6 joules. E ficou comprovado nessa pesquisa que ambos hidratam, porém 6 joules é mais duradouro. Ah, tá. Então, 6 joules eu utilizaria do LED azul e do vermelho eu utilizaria 4 joules. Você pode ouvir, por exemplo, outra pessoa dizendo: eu utilizo 2 joules do vermelho. Nós estamos dentro da mesma curva terapêutica. Aí é só uma questão de opinião. Eu, particularmente, vejo vantagem em você ficar no meio da curva. Você ficar ali entre 3 e 4. Não vai perder, né? Você não vai perder, você está no meio ali. Mas eu posso utilizar, por exemplo, quem está nos assistindo, pode simplificar de uma forma prática, então. Felipe, então quer dizer que eu fiz uma limpeza de pele, eu posso aplicar 6 joules de LED azul e eu posso aplicar 4 joules do LED vermelho? Pode. Você estará dentro da curva terapêutica. Mas eu escutei fulano dizer que ele utiliza 5 do vermelho. Está dentro da curva. E cuidado quem que é o fulano. E cuidado quem que é o fulano. Que é o fulano, que quem garante que o fulano estudou e sabe. Porque, gente, o Felipe, ele, além de ser professor, doutorando, ele é cientista, ele é pesquisador. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com o que fulano falou, né? Eu não teria coragem nunca de falar isso com o Felipe. Felipe, fulano falou, né? O fulano, pra mim, ele no momento seria ele, não teria outro fulano. Então, a gente tem que saber em quem a gente está acreditando, de quem a gente está absorvendo as informações pra gente não sair acreditando em qualquer coisa. Hoje se fala muito da questão do embasamento científico, né? Mas quando você vai realmente pro lado da ciência, a gente vê que muda um pouquinho. É complexo. Porque acaba que quando você fala em ciência, a maioria das pessoas tem preguiça de ler, né, Felipe? De estudar. E ciência é estudo contínuo e constante. Né? Então, não tem como ter preguiça. E o Felipe sempre posta lá no Instagram dele: agora eu tô na meta de estudar 2 horas por dia. Às vezes eu mando mensagem: eu tô na meta de estudar ler artigo 2 horas por dia. Então, assim, não tem como, é algo que ele escolheu para a vida dele. Ele quer ser o melhor, ele é o especialista, então ele estuda e ele entende. Então, no Comigo Pode é o melhor. Felipe,
qual é a dica que você deixa para quem quer começar agora? Principalmente, não compra qualquer aparelho. Eu acho que essa é a base. Por quê? O que mais acontece quando as pessoas me procuram é: Felipe, quero fazer o curso com você porque eu comprei o aparelho, não sei usar, e o aparelho é X. Aí, às vezes, aquele aparelho não atende às expectativas do que a pessoa quer. E ela já fez a aquisição porque, às vezes, comprou por impulso, ou viu alguém indicando, comprou. Frustrado, né? Vai ficar frustrado. Eu fiz o curso e o aparelho não serve. Você vai falar a verdade, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Um dos cálculos que eu ensino no curso, que aí a gente entra na questão da indicação e da dose, é a energia igual a potência vezes o tempo. Então, saber a potência do aparelho é primordial. E tem algumas empresas no mercado, empresas que inclusive têm Anvisa, e que a máquina não tem clareza da potência. Isso então, eu estou falando aqui, por exemplo, Joule. Também tem Joule por centímetro quadrado, que aí mudaria um pouquinho. Só que muita gente, às vezes, pergunta: Felipe, tá, mas qual que é o tempo? Eu ligo o aparelho, são quantos segundos? São quantos minutos? Não, se eu falasse aqui em tempo, eu estaria errado. Porque o tempo varia de acordo com a potência do aparelho. Se eu falo, por exemplo, 6 joules, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, se ela souber a potência do aparelho dela, ela consegue executar esses 6 joules. A partir do momento que a pessoa, como você citou, o aparelho ele não permite, não aparece nada na tela, você só liga e dá a luz. Se você não sabe a potência, tem profissionais que falam: mas meu aparelho vem com um protocolo pronto de 2 minutos. Tá, mas 2 minutos são quantos joules? Porque... Se ela não sabe... O maior risco disso tudo é que nós estamos falando de luzes para poder potencializar nossos resultados. Mas se a pessoa usar uma dose errada, ela vai inibir o seu resultado, porque energia em excesso prejudica. Ao invés de você ter um resultado satisfatório, você não vai ter resultado e o cliente vai ficar reclamando e você vai ficar pensando: meu Deus, mas eu apliquei um produto bacana, uma técnica excelente, apliquei o LED e o cliente não teve resultado. Exatamente. Simplesmente porque você não entende nada de LED terapia. Então, acho que a primeira dica é fazer um curso. Antes de escolher o aparelho, fazer um bom curso, que dentro do curso você vai dar a dica de um bom aparelho. Sim. Né? Para a pessoa poder entender que eu não falo de nenhuma marca específica. Gente, aqui não tem nada de patrocínio, nem marca, senão a gente poderia estar falando o nome de marca aqui agora. Nós não temos patrocínio no nosso Comic Pod, no nosso podcast. E a nossa ideia, a minha, assim como a do Felipe, é ofertar e apresentar um mundo de possibilidades para o aluno dentro do curso, né? Exatamente. E ali ele vai tirar a conclusão do que ele vai adquirir ou não, mas aí que nós vamos ofertar é o melhor. Exatamente. Ensinar para o aluno: olha, os parâmetros são comprimento de onda, potência óptica e, claro, o tamanho do aparelho. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar num corporal com um cluster pequeno, o que vai demandar um tempo muito grande, ou inteiro lá, um cluster muito grande para a face. Então, escolher o comprimento de onda certo, a potência certa, certificar-se que aquela empresa realmente entrega aquela potência que diz entregar, e o formato ali, o tamanho, né, a carenagem do aparelho. Uma vez que a pessoa fez o curso, recebeu esses parâmetros, aí ela vai escolher o aparelho dela com base nesses parâmetros. E começar, por exemplo, a montar, aí a gente vai para os protocolos. Sim. A pessoa começa a montar, por exemplo, vou fazer ali o meu microagulhamento, faço higienização, aplica ou não anestésia dependendo da situação, faz a aplicação do sérum, microagulha. Depois eu posso aplicar a luz? Agora que você já sabe calcular a dose e você tem a certeza que você está entregando aquela dose, hoje tem aparelhos que têm a praticidade de vir o cálculo na tela. Tá. Então a pessoa coloca lá, por exemplo, um aparelho de 100 mW, isso inclusive é regra. Essa é regra em qualquer aparelho, porque é a base de cálculo. Por isso que eu falei que 100 mW era o ideal. Porque todo aparelho de 100 mW, a cada 10 segundos, ele faz 1 joule. Isso é regra. Porque aí, quando a gente coloca na energia igual a potência vezes o tempo, o resultado dá esse. Então, se o meu aparelho tem 100 mW de potência, a cada 10 segundos eu faço 1 joule. Dentro do que eu comentei do protocolo, eu quero aplicar 4 joules do LED vermelho. Aí eu tenho que fazer o cálculo. Você vai fazer o cálculo. Se o seu aparelho tiver 100 mW,
você vai gastar 10 segundos a cada joule, 40 segundos. E você vai fazer pontualmente esses 4 joules ali. Meu aparelho tem 200 miliwatts. Colocou no cálculo. Você tem que descobrir isso. A cada 10 segundos, quantos joules seu aparelho faz? Para fazer o cálculo, para saber a quantidade de tempo que ela vai usar ali. Desde que o aparelho, né, que eu comprei, venha a dose ou me apresente, né, isso, a dose específica. Isso, desde que o aparelho, ele me dê as características. Se o aparelho calcular automático, ainda assim eu sugiro para o profissional aprender o cálculo. Do cálculo, ok. Porque, às vezes, eu vou trabalhar numa clínica de uma colega, né, imagina uma situação. Eu vou lá atender na sua clínica. Chego lá, você me fala, Felipe, o meu aparelho de luz é esse. Eu não conheço o aparelho dentro dessa situação, eu não conheço. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar, Renata, você tem um manual dele? Se você tiver o manual ou se no aparelho sinalizar, eu vou procurar a potência. Você vai pesquisar o meu aparelho para achar a potência. Achei a potência, eu vou jogar nessa fórmula. Energia igual a potência vezes o tempo. E vou descobrir a cada 10 segundos quantos joules seu aparelho faz. Aí eu já consigo usar. Gente, você acha que o negócio é fácil? Que é só comprar aquela luzinha lá e passar, aplicar no rosto? Não é. É ciência, né? É igual a estética. Estética, saúde, bem-estar, né? É ciência. Felipe, quero agradecer, né? Esse conteúdo maravilhoso. Espero que você tenha gostado de estar conosco. Espero ter você aqui outras vezes, né, para estar agregando para nós, para a área da saúde estética. Você é um profissional, assim, ímpar, tinha um conhecimento, assim, surreal, né? Eu sempre falei para vocês, Felipe, você vai explodir, vai mais ainda, né? Que a gente fala assim, vai, porque tem muita gente aí que é só no mimimi, né? E a gente tem que procurar a seguir, a estar com as pessoas, a escutar pessoas realmente que tenham conteúdo e que tenham ciência. Então, eu quero pedir para você deixar aí, né, as suas redes sociais para o pessoal que está assistindo te seguir, te chamar. Quer fazer um bom curso? Tem alguma dúvida? E outra coisa, gente, pode deixar os comentários aí, tá? Que eu vou encaminhar, minha equipe vai encaminhar para o Felipe e ele vai responder e as meninas vão responder vocês aí, tá? Se você tem dúvida, pode deixar nos comentários. Fala aí para nós, Felipe, quais são as suas redes sociais, aonde a galera te encontra? Meu Instagram, Biomédico, Felipe Paulino, busca lá, vai encontrar. E no YouTube, Simplificando a Estética, é o meu canal do YouTube. Então, no Instagram, Biomédico Felipe Paulino. E no YouTube, Simplificando a Estética. Eu sempre faço muita live, muito conteúdo. Isso. O pessoal manda muita mensagem no direct, eu faço o possível para poder responder todo mundo. Quero agradecer aí o pessoal que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Com certeza. Valorizem demais esse podcast aqui. Vocês não sabem o quanto que, para mim que já trabalhei de perto ali com a Renata, o quanto que ela se preocupa com vocês, o quanto que ela se dedica para vocês. É surreal. Eu sempre comento com todo mundo. É incrível o carinho, o cuidado que você tem com cada pessoa que entra no seu curso, com cada pessoa que entra na sua loja, a atenção que você dá. Cada produto desenvolvido assim com muito cuidado, tudo com muita pesquisa, tudo com muita ciência. A gente sabe que às vezes o produto demora um pouquinho mais para ser lançado, mas é porque você até estudou, buscou para poder ter a certificação, ter tudo certinho. Pessoal, então valorize esse podcast. Para você que às vezes ainda não conhecia aqui o meu trabalho, o trabalho da Renata, podem ter certeza que você precisar de cosmetologia, peeling, microagulhamento, métodos assertivos e transformadores. Vários outros conteúdos. Renata, Michele também, que tá ali junto com a Renata, que é uma profissional, uma biomédica maravilhosa também, sempre me ajudou demais também. Em nome da doutora Michele. Demais. Pode ter certeza que aqui vocês vão ter um conteúdo sempre da melhor qualidade, tá bom? Agradeço demais vocês que assistiram. Renata, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo convite para estar aqui. Sempre que quiser falar de ozônio, de atiplasma. Com certeza. Vamos, gente, trazer o Dr. Felipe para outros temas. Lembrando que vai ter um link aí para vocês clicarem direto para as redes sociais do Dr. Felipe. E
Felipe, obrigada de coração. Você agregou muito e em breve estaremos novamente. Quero agradecer a todos vocês. Um grande abraço. Gratidão me define. E até o próximo podcast Comigo Pode.